Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, do verso 36 ao 43. O nosso tema, o discernimento da parábola do trigo. O texto bíblico nos diz assim: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meus amados, no estudo dos versos 24 ao 30 desse capítulo, nos antecipamos informando que o Senhor daria aos discípulos o discernimento sobre a parábola do trigo, e foi o que aconteceu no texto que acabamos de ler. Depois que pregou por parábolas à multidão, Jesus foi para casa. Lá chegando, foi indagado por seus discípulos acerca da parábola do trigo. Ele detalhadamente a explicou que quem semeou a boa semente tinha sido ele mesmo. O campo era o mundo, a boa semente de trigo, os filhos de Deus, o joio, os filhos do maligno, e, portanto, quem tinha semeado o joio foi Satanás. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos de Deus. Esses anjos a serviço do Senhor, no dia do juízo final, retirarão do reino todos os ímpios, os que praticam o mal e são pedras de tropeço, e os lançarão no fogo eterno, o inferno. Por outro lado, os justos viverão felizes eternamente no reino celeste. O julgamento final não se trata somente de uma separação de justos dos ímpios, mas da demonstração de que Deus é o justo juiz, perfeito em seus julgamentos. Nada fica oculto ao seu conhecimento, e ele nunca falha. Por maior que sejam as adversidades por causa das injustiças desse mundo, esteja certo que chegará um tempo de paz e bonança, quando os filhos de Deus não mais sofrerão, somente se alegrarão na presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que Deus assim possa confortar o seu coração, se hoje você está vivendo algum momento de adversidade, e que essa palavra possa falar sempre aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.